Olá, sou Verônica Dunker, faço coaching para adolescentes. Curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem e deixem aqui seu comentário sobre o que você achou desse tema de hoje, que é sobre o que sabota um adolescente. O que te sabota? Que atitudes a gente costuma tomar que nos sabotam? Vamos descobrir? Bom, eu costumo dizer que existem 3 pegadinhas que a gente costuma observar nessa fase da adolescência, né? E que são atitudes muito comuns, mas que acabam tornando a vida um pouco mais difícil. Uma delas é a necessidade de pertencimento a um grupo, né? Não tem nada de errado em querer pertencer, em querer fazer parte do grupo. O sabotador dessa necessidade é justamente querer ser igual ao outro em detrimento da nossa própria identidade, né? Achando que se eu for igual, ou se eu gostar das mesmas coisas, ou se eu curtir da mesma forma, eu então vou me identificar com o outro e então vou estar ali, né? Sendo amigo, pertencendo àquele grupo, enfim. Mas no fundo e na verdade, o que nos atrai para as pessoas realmente é a nossa individualidade, é aquilo que nós somos como indivíduos, como pessoas que não são iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então, a nossa autenticidade é que nos torna pessoas interessantes. A outra questão que eu observo bastante é com relação a expectativas versus fracassos, né? Então, essa condição está um pouco ligada também com a última que eu vou falar, que é o imediatismo. Então, muitas vezes a gente, nessa fase, acaba criando altas expectativas sobre diversos temas, diversos assuntos, diversas áreas da nossa vida. Essas expectativas nem sempre são tangíveis, né? E fica difícil a gente cumprir e performar em todas elas. Então, é importante que a gente se conheça como indivíduo, como eu falei no primeiro item, para que a gente consiga superar as nossas expectativas e não se frustrar se estas não são atendidas, né? Sabendo que a gente pode aprender com um erro, com uma lição, e ser melhor ainda na próxima vez. E o último tópico que eu considero importante a se pensar quando a gente pensa em autossabotagem é o imediatismo, né? É a necessidade de fazer naquele momento, de ser naquela hora, porque amanhã não haverá e a gente precisa viver tudo que há para viver. Como diria Lulu Santos, eu não sei se é da época de vocês, mas eu gostava bastante. E sim, a gente precisa viver o que há para viver, mas isso não precisa ser feito de forma impensada ou sem consequências, ou sem pensar nos riscos, ou seja, sem que a gente consiga tomar uma boa decisão para a nossa vida, né? Claro, existem situações que a gente pode sim agir por impulso, mas existem outras que são aquelas mais importantes que a gente precisa então parar e pensar, e aí a nossa individualidade junto com a temperança adquirida pelo balanço entre autoexpectativa e frustração, a gente consegue tomar uma boa decisão em relação aos nossos impulsos imediatistas. Um abraço para vocês, era isso que eu queria dizer por hoje.